Boa noite, pessoal. Eu estou lendo um livro, né? Na verdade, eu ainda estou no comecinho, espero terminar de ler, mas a introdução do livro, ele é escrita por Rose Marie Muraro e ela escreve muito bem, pelo menos esse texto está muito bem escrito. E tem um trecho que eu gostaria de ler, um pouco grande, mas eu acho que vale a pena. Falando um pouquinho sobre as mudanças, né, na sociedade, e ela pega como um, um elo norteador o lugar da mulher, né, o lugar que a mulher ocupa e o lugar que o homem ocupa nas sociedades, né, ao longo da história. E tem um trecho que eu acho que é bem legal. Vou dividir com vocês, eu gostaria de divulgar. Né? Então, ela começa assim: e não espanta que na própria Bíblia encontremos o primeiro indício dessa desigualdade entre homens e mulheres. Quando Deus cria o homem, ele o cria só, e apenas depois tira a companheira da costela deste. Em outras palavras, o primeiro homem dá à luz, pare a primeira mulher. Esse fenômeno psicológico de deslocamento é um mecanismo de defesa conhecido por todos aqueles que lidam com a psique humana, ou é o que a gente acredita, e serve para revelar escondendo. Tirar da costela é menos violento do que tirar do próprio ventre, mas, em outras palavras, aponta para a mesma direção. Agora parir é ato que não está mais ligado ao sagrado, e é antes mais uma vulnerabilidade do que uma força. A mulher se inferioriza pelo próprio fato de parir, porque outrora lhe assegurava a grandeza. A grandeza agora pertence ao homem, que trabalha e domina a natureza. Já não é mais o homem que inveja a mulher, agora é a mulher que inveja o homem e é dependente dele, carente e vulnerável, seu desejo é o centro da sua punição. Ela passa a se ver com os olhos do homem, isto é, sua identidade não está mais nela mesma, e sim em outro. O homem é autônomo e a mulher é reflexa. Daqui em diante, como o pobre se vê com os olhos do rico, a mulher se vê pelo homem. Desde a época em que o Gênesis foi escrito até os nossos dias, isto é, de alguns milênios para cá, essa narrativa básica da nossa cultura patriarcal tem servido ininterruptamente para manter a mulher em seu devido lugar, e, aliás, com muita eficiência. A partir desse texto, a mulher é vista como a tentadora do homem, aquela que perturba a sua relação com a transcendência e também aquela que conflitua as relações entre os homens. Ela é ligada à natureza, à carne, ao sexo e ao prazer, domínios que devem ser rigorosamente normatizados. A serpente, que nas eras matricêntricas era o símbolo da fertilidade e tida na mais alta estima como o símbolo máximo da sabedoria, se transforma no demônio, no tentador, na fonte de todo o pecado. E ao demônio é alocado o pecado por excelência, o pecado da carne. Coloca-se no sexo o pecado supremo, e assim o poder fica imune à crítica. Apenas nos tempos modernos se tenta deslocar o pecado da sexualidade para o poder. Isto é, até hoje não só o homem, como as classes dominantes tiveram seu status sacralizado porque a mulher e a sexualidade foram penalizadas como causa máxima da degradação humana. E um outro ponto que essa autora apresenta é que o poder da mulher é um poder biológico, é algo natural, né? É um poder que a natureza atribuiu ao sexo feminino. E ao homem, né, é criado, é inventado um poder cultural. Né? Então, a gente vive hoje o patriarcado e essa forma violenta, né, de agir é um poder que é um poder criado socialmente, enquanto a mulher, né, ela é detentora do poder biológico, do poder natural. E um outro ponto que é muito interessante que a autora apresenta, que é o controle do povo por meio do controle do prazer, que ele diz, né, que ela, na verdade é ela, me perdoe, que ela fala, a autora ela traz aqui uma parte muito interessante que eu acho que eu não vou achar agora, né, a questão do biológica e tal, que é sobre essa questão do trabalho. E a gente tem vivido atualmente, a gente vê nas manchetes que toda violência que o homem comete contra a mulher, existe uma tendência para culpabilizar a mulher. Né? Foi a mulher que traiu, foi a mulher que não deixou ele ver o celular, foi a mulher que terminou com ele.
A gente discute sobre aborto, né? Ninguém é a favor ou contra o aborto. A questão é que o aborto existe, a gente precisa pensar isso como saúde pública. Mas a gente não, a gente quer criminalizar a mulher. Se essa mulher é violentada, ela tem que ter um filho desse homem, porque o homem é o poderoso chefão. É assim, são coisas absurdas e que essa ideia de uma religião única, de um pensar único, de um fazer único, ele tem tentado reiterar e implantar nas pessoas. A gente tem discutido, né, a gente tem voltado a uma discussão primária de ovo, de galinha, de bem e de mal. E a gente não tem avançado nas questões que aparentemente são mais importantes, como a educação, uma educação libertária, uma educação que coloque todos em igual, né, igual processo. Não, a gente está querendo mesmo, a gente tem caminhado para uma desigualdade ferrenha e cada vez mais bruta e abrupta, né? E uma das coisas que me chocam é que a gente tem aceitado isso de maneira muito, como eu posso dizer, pacificadora. A gente tem realmente aceitado viver num processo de violência e mesmo que a gente tenha discutido campanhas sobre o combate à violência da mulher, a gente percebe que muitas políticas públicas, né, muitos direitos estão sendo cerceados, muitas políticas públicas, muitas campanhas publicitárias e a mídia ela tem caminhado justamente para reiterar o poder masculino e descaracterizar o poder natural, né, o poder da mulher. Então, mulheres, não se calem, não desistam e não aceitem qualquer coisa só porque ele chorou pedindo perdão e se arrepender e foi procurar ajuda psicológica em Deus, né? Tá, tudo bem, eu fui irônico com um caso midiático, mas assim, não aceitem, não aceitem um lugar de inferioridade porque vocês não são inferiores, muito pelo contrário. Eu acho que não estou querendo colocar ninguém como superior, mas eu acho que vocês são sim superiores aos homens, principalmente porque vocês geram a vida e vocês têm que ter e devem lutar por ter o direito de decidir se vocês querem ou não gerar a vida. Isso é uma função que cabe a vocês a decisão. Tchauzinho.